Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a Connect TV em todas as plataformas digitais, também em mais de 400 cidades espalhadas pelo Brasil, através das nossas operadoras e também da parceria com a Rede TV do Paraná. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso O X da Questão, espaço democrático semanal, onde o couro come, o pau canta, mas todo mundo tem a liberdade de falar o que pensa, sem nenhum tipo de amarras aqui. Então, eu já começo, como sempre, apresentando a nossa extrema-direita, porque aqui a extrema-direita tem voz, tem vez e fala primeiro. Renato Ferreira, muito boa noite. Olá, meus companheiros, professor Pilão, o Ralph. Hoje nós lamentamos aqui a falta, né, do nosso amigo Silvio dos Estados Unidos, mas estamos aqui, mais uma vez, apostos para fazer o X da Questão com vocês aí, para os nossos telespectadores da querida Connect TV e também da Rede TV Paraná. Na semana passada eu estava literalmente no meio do mato, fiz foto, inclusive, num lugar muito legal lá, inclusive no meio de bois, cavalos. E hoje, meu amigo, eu já estranhei, fui para São Paulo cedo, eu levei daqui da Vila São Francisco mais de 2 horas para chegar na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Depois a volta foi até tranquilo, mas olha, a selva de pedra tá pior, viu? Não tá fácil não, né? Muito bem. Falando então agora, o cara que é da direita, peronomútil, ele é meio do centrão ali, professor Pilão, você faz o papel do centrão no nosso X da Questão, professor? Depende do que você chama de centrão, meu amigo Eudes, porque aqui é o seguinte, a gente pode falar o que quiser que não vai ser preso, pelo menos não por nós, né? É o centro democrático, viu? Centro democrático. Assim, na época do Bolsonaro era o centrão pernicioso e tal, agora é o centro democrático. Isso, é o centro democrático. Mas estamos aqui para mais um programa X da Questão. Eudes, um prazer sempre renovado. Um abraço para a nossa audiência, para o Ralph, para o Renato, para você e também para o Jefferson, que está lá na direção do programa, lá em Alphaville. Oi, antes de você passar aí para o nosso amigo Ralph, eu cumprimento também o Jefferson, que eu acabei esquecendo, mas é o seguinte, o Centrão, né, era Centrão, aquele Centrão massacrado sempre pela oposição, quando está fora do governo, aí depois ele vira necessidade para governabilidade. Você não começa a cornetar antes da hora, entendeu? O senhor não está com a palavra, eu estou de vermelho aqui, eu estou na extrema esquerda agora. Estou vendo. Você não me teste, porque eu estou de vermelho e estou na extrema esquerda. Eu vou passar a palavra para a nossa esquerda moderada, Ralph Mariano. Está onde? Está na terra de Oz, no mundo mágico de Oz, ou Ralph? Eu estou no mundo mágico de Oz. Aqui vivo, aqui trabalho, daqui tiro meu sustento, aqui crio minha família. Muito bem. Eu costumo brincar, eu falo assim, você é onde? Nascido e mal criado em Osasco. Exatamente. Nascido e mal educado. Bom, obrigado aí a todos. Um abraço, Renatão, um abraço, professor. Sentimos a falta do Silvio aí na nossa extrema-direita, mas vamos seguindo aí. Patriota, mas dos Estados Unidos, né? Estamos aí e vamos para mais um programa aí, se Deus quiser. Tudo que você falar durante esse programa será usado contra você no próximo programa, quando o Silvio Braunar voltar. Então já começou com a alfinetada patriota que mora nos Estados Unidos. A bandeirinha do Brasil lá atrás, né? Já adota essa daí. Senhores, mais uma vez um prazer compartilhar esse espaço aqui com vocês, também com o Jefferson, que já está na escuta aí diretamente de Alphaville, disparado aquele que está na capital mundial da economia, né? Do lugar mais fervilhante do planeta. E eu já passo a palavra para ele trazer os nossos primeiros temas. O nosso primeiro tema, Jefferson, muito boa noite. Ok, então o primeiro tema de hoje, após prisão de Silvinei Vasquez, olha que nome bonito para você dar para o seu filho, Silvinei.
Polícia Federal deve colocar Torres e Bolsonaro na cena. Vasquez passou noite em cela da Superintendência em Brasília para o debate, colegas. Normalmente eu passo a bola logo de cara. Eu acompanhei. Ontem eu assisti com muita tristeza, pelo menos umas 3 ou 4 horas da CPI, CPMI e tal. Eu fui acompanhando e vi que eu cada vez tenho menos esperança de que haja democracia no Brasil. Seja pela imposição do STF, seja pela falta de escrúpulos da mídia tradicional e seja pelo mínimo de decência que possa existir na política de maneira geral brasileira. Por quê? O rolo compressor do governo está passando por cima de tudo. Então, a própria CPI do MST, que era uma CPI, vamos dizer, que se esperava que tivesse algum tipo de caminho, foi completamente atropelada ontem, primeiro pelo presidente da Câmara e depois pela troca de integrantes que vai ser feita pelos republicanos, tanto que ela não será estendida. Então, eu estou falando isso porque esse caminho e essa manchete dizendo que Bolsonaro deve ser o próximo, né, o Anderson Torres, com certeza. Cada vez mais eu acredito que o projeto totalitarista de poder que está em andamento no Brasil vai se concretizar. E aí chega um momento, mais uma vez, eu não quero me fazer de herói, que eu vou falar, mas sem esperança de que algo seja mudado ou que o curso da história seja reencaminhado. Inclusive, ontem eu assisti também um trechinho, bateu na trave do Conselho de Ética conseguir o encaminhamento da possível cassação do Nicolas Ferreira. Não foi dessa vez, mas esse garoto será cassado. Esse garoto será cassado e qualquer pessoa que coloque a cabeça para fora à direita e que faça algum tipo de barulho será cassado. Então, Silvinei é o primeiro de muitos outros, a coisa está feia. Vou passar a palavra para o Ralf. Ralf, estou exagerando ou você acha que é só justiça sendo feita? Eu acho que você está exagerando, mas não significa que seja justiça sendo feita. Eu acho que o Nicolas ontem, por exemplo, fez uma fala contra, vou dizer, contra a ministra da Saúde, que eu achei desnecessária. Ela mesma disse que se sentiu desrespeitada, pela fala. Então, eu penso que ele erra na mão, Mas esse é o trabalho da oposição também. A oposição, ela está ali para isso, para bater de frente, para jogar e causar, digamos assim. Como eu falo, por exemplo, da Sâmia Bonfim, que não deixa ninguém falar naquele congresso. Ela e aquele marido dela, o Glauber Braga, gritam e não deixam nada acontecer lá, E aí acaba acontecendo aquilo que aconteceu do presidente da CPI se referir a ela, usar uma coisa completamente infeliz lá, que eu não vou nem repetir aqui, e aí gera esse tipo de coisa, Qualquer oposição está aí para isso, A gente às vezes diz que a oposição é democrática, mas ela mesma não se comporta dessa forma. Então, o governo hoje acaba fazendo uma caça às bruxas, como o outro governo também fazia, e é assim. E é assim, infelizmente, concordo com você em alguns pontos, mas acho que você está exagerando aí. Acho que o Nicolas não vai ser caçado por isso, ele vai morder a própria língua, vai ser envenenado pelo próprio veneno. Ipse venena bibas, já dizia São Bento de Núrcia. Então, é isso. Acho que as pessoas precisam aprender a moderar o seu discurso, precisam aprender a pensar no que vai falar, saber que está numa casa de leis, ou onde quer que esteja, que está diante da mídia, quando vai colocar sua opinião, quando está a serviço, está fazendo seu papel? Sim, mas nessas suas palavras, porque você pode pagar por elas. Genocida pode? Não pode. Então, mas e aí, Ralf, com o maior respeito... Vai sair caçando? Eu sei que você... Eu sei que você... O Nicolas vai sair por ele mesmo.
Não, Ralf, eu sei que você é um representante de verdade, da esquerda moderada. Eu nunca vejo... discordo com quase tudo do que você fala, mas eu não vejo partido de você... Eu não vejo partido de você... um temperamento agressivo, ofensivo, caça às bruxas e tal. Mas como é que a gente vai falar de respeito ou querer acreditar que seria justo uma cassação, ou o Nicolas feriu o sentimento da ministra da Saúde, quando você tem a Sâmia Bonfim olhando na cara de deputados ali dentro e chamando de criminoso, ela olha para o cara, chama de miliciano e nada de conselho de ética para ela. E aí o outro que colocou uma peruca e fez um deboche. Ele fez um deboche, mas focando no tema, que é aquela história. Eu não vou nem esticar muito aqui, mas levanta a mão quem quer marmanjo indo no banheiro junto com a sua filha de 12 anos. Levanta a mão. Mas não funciona assim, né, Eudes? Não funciona assim. Mas abre este precedente. Abre. Se eu me autodeclaro mulher, e eu sou uma pessoa de bem, ok. Mas vai ter muito estuprador se autodeclarando mulher a posteriori na hora do julgamento. E vai ter muito juiz acatando. Então, por saber disso, se a sociedade pudesse contar só com bom senso, não precisava de lei. Mas, Eudes, sociedade, se viverem... Não, eu vou deixar, Tá. Se a civilização contasse única e exclusivamente com o bom senso do ser humano, não precisava de lei nenhuma, era só bom senso. Vem cá, tem um pão aqui, vamos dividir, eu como meio, você come meio, tal, não sei o quê. Não, tá entendendo? Ninguém roubaria, ninguém mataria, ninguém mais. Então, o ser humano não. O ser humano também. Mas nenhum tipo de ser vivo, nenhum tipo de animal tem bom senso. Não faz parte. E aí a gente querer falar que o humano, porque pensa, porque tem cultura, tal, ele tem bom senso in natura, aquela história caindo um pouco para a filosofia. Eu estou falando muito hoje, mas que eu estou irritado. Eu vou parar de falar já, mas aquela história do bom selvagem, todo mundo nasce bom, para com isso. Todo mundo nasce torto. A gente fala que criança tem... Sabe aquela maldade que a gente fala? A criança tem aquela maldade inocente. Criança dá um murro no amiguinho para pegar o lanche dela. Por quê? Porque deu vontade. Então, a gente achar que a sociedade vai ter bom senso, eu acho que é uma inocência muito grande. Por isso que tem que ter lei. Se você facilita o acesso às meninas, né? A uma garota de 11, 12, 10 anos, para um cara que pode ser um potencial estuprador, você está facilitando a vida do cara e dificultando a criminalização desse ato. Então, acho que tem que ter cuidado. Eu vou pedir licença para o Ralf para eu poder passar a palavra para o professor Pilão e tentar puxar de volta para o assunto principal que o Jefferson tocou aí, é a nossa pauta. O Silvinei está sendo preso 10 meses depois, 11 já, é isso? Indo para 11. 10 para 11 meses depois, por uma pseudo-possibilidade dele obstruir a investigação de uma coisa que o próprio juiz que hoje está fazendo isso, na época falou, ninguém deixou de votar por causa das tais atitudes dele. Professor, a justiça brasileira é uma coisa criativa, né? Pois é, seu Eudes, deixa eu só, antes de falar do Silvinei Vasquez, deixa eu comentar a respeito dessa questão do bom senso, né? É atribuído a Descartes, né? Que diz que o bom senso é a coisa no mundo que todo mundo acha que tem o suficiente. É a coisa mais bem distribuída no mundo, né? Todo mundo acha que tem bom senso suficiente e que não precisa mais do que aquele. E, de repente, você tem uns sujeitos que são mais nó cego do que qualquer outra coisa, né? Então, o bom senso é muito difícil a gente querer se valer exclusivamente dele. Mas é bom que ele apareça assim, né? Faz muita diferença. É o seguinte, com relação ao Silvinei Vasquez, eu acho, assim, é um absurdo, mas tão grande, que se a gente ficar falando tão grande o programa inteiro, ainda não dá o tamanho da pouca vergonha que representa, pouca vergonha, esse é o termo, a prisão do Silvinei Vasquez.
Ele fez alguma coisa? Ah, ele fez. Julga e prende. Se ele fez, julga e prende. Agora, fazer uma prisão preventiva 10 meses depois do fato. 10 meses depois do fato. Sendo que, na época, pediu para parar, parou, né? Pediu para parar, parou, não fez mais. E dizer que porque ele foi parar o ônibus na Bahia, o Lula poderia ter perdido a eleição, é a coisa mais nonsense que existe no mundo. Imagina que as eleições começam às 8 e terminam às 5. Se ele começar a prender ônibus às 8 até às 5, os ônibus estariam enfileirados até hoje, chegando em São Paulo. É uma coisa assim que não tem nenhum cabimento. Mas, enfim, se há provas de que ele fez alguma coisa, depois de julgado, prenda-o. Agora, ir lá e prender preventivamente é uma pouca vergonha, esse é o termo, é uma pouca vergonha. E eu gostaria só de lembrar aqueles de esquerda que estão nos ouvindo, como disse o meu amigo Eudes, eu não sou nem de direita nem de esquerda, né? Ele me colocou no centrão, no centro democrático, né? Mas eu sou um liberal mais à direita, sim, não tenha dúvida. E aqueles à esquerda que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, eu gostaria de lembrar o seguinte, que hoje foi o Sidney Vasquez, Silvinei Vasquez. E amanhã, quem vai ser? Porque não precisa de nada para prender. Quando eles prendem esse sujeito, depois de 10 meses, eles estão falando assim, eu prendo qualquer um a hora que eu quiser. É isso. Ou então ele diz assim, tá preso, esteja preso. Por que você esteja preso? Porque você cometeu crime. Qual crime? Esse aqui você está julgado e condenado. Pronto, acabou. Não se discute mais. Então essa questão é uma questão muito problemática. E eu acho que a sociedade brasileira inteira e todos os deputados e senadores deveriam se revoltar com uma questão dessa. Com relação às outras que nós fomos comentando, cada um tem sua posição, mas também acho que é uma besteira e a Sâmia fala demais e o Nicolas também fala demais. Então, se é para sair caçando porque fala demais, nós não vamos ter mais ninguém lá no Congresso. Mas é isso, Eudes. Pouca vergonha é o termo. Passando para o Renato e fazendo essa transição, justamente falando desse comentário, né? Por que teve mais ônibus apreendido no Nordeste do que em outras regiões? Por quê? Teve lá, soltaram gráficos e tal, e eu nem vou levar em consideração se é verdade ou se é mentira, porque a grande mídia tem soltado fake news todos os dias. Todos os dias. Teve a fake news agora que o Bolsonaro estava recebendo pedras preciosas para, com isso, transformar em dinheiro uma maneira de esconder o patrimônio para reinvestir na própria campanha. Vocês ouviram tudo isso. Depois foram ver lá que aquelas pedras que a gente compra quando vai viajar... Na barraquinha. Pedra na barraquinha. Na barraquinha. Então, assim... e ninguém desmentiu, viu? Ninguém desmentiu. Só a imprensa séria, que dá para contar nos dedos, né? Então, mas fazendo essa transição, Renato, eu vou falar a minha opinião. E é só eu acho, tá? Eu acho que eu não tenho números a respeito disso, mas eu tenho percepção a respeito disso. A região do país onde tem mais voto de cabresto, onde as oligarquias políticas familiares perseveraram por mais anos na história do nosso país, estão no Nordeste, principalmente. Uma região mais populosa do que o Norte e uma região onde essas oligarquias, família Sarney, família Collor, família... São muitos nomes que a gente pode falar. Só que na região do Nordeste se faz necessário, como complemento disso, pegar o cara, pôr dentro de um ônibus e levar para votar, que é proibido. Ou não é? Mudou a lei? É crime eleitoral. É crime eleitoral. Então, acontece mais no Nordeste do que em outras regiões? É só um achismo. Acho que sim. E acho que ninguém vai conseguir discordar disso. Então, usaram isso como uma cortina de fumaça, esses números, para falar que houve uma coisa específica para tentar atrapalhar o Lula e, com isso, ganhar a eleição, porque iam ter 1.000 ônibus apreendidos. É muito fácil fazer a conta. 1.000 ônibus apreendidos, vezes 50 pessoas dentro de cada ônibus, seriam 50 mil votos numa operação. Eu estou falando de uma operação de apreensão e proibição de votar de 1.000 ônibus. É muita coisa, hein? É muita coisa.
E isso tiraria 50 mil votos do Lula, se é que todos, 100% deles, fossem votar no Lula. Estão fantasiando muito, dava para fazer roteiro de novela, aí de repente o Avengers, Guerra Civil, alguma coisa, dá para esses roteiristas? Eu acho que não, Eudes. Que é um roteiro muito pobre, entendeu? Muito pobre de imaginação. Como o professor falou, pouca vergonha. Então, é um roteiro que não serve nem para pior teatrinho, da mais pobre periferia, por falta de conhecimento, claro. Mas não serve, é um roteiro muito pobre. É um roteiro puro de perseguição política. Porque, fala agora do Silvinei, né? Depois de 11 meses aí, uma coisa absurda também, é perseguição na cara dura. A respeito, antes de falar propriamente do Silvinei, que é uma coisa absurda, mas eu vou voltar um pouco ao assunto que você discutiu aí com o Ralf também, porque falou, olha, o Nicolas fala demais. Não sei o que ele fala, mas está lá para falar, estão no parlamento. O Ralf ainda foi feliz porque também citou os da esquerda, que para mim é um casal bizarro lá do Congresso Nacional, que é a Sam e o seu marido lá, o Glauber, não é isso? Mas olha, a respeito desse negócio também que fala sobre banheiros, né? Já tem gente lá querendo, ela mesmo, se eu não me engano, a Sâmia, que quer tirar as palavras pais e mães do registro civil, entendeu? E se não é ela, é outra do pessoal ali. Essas coisas bizarras. Sobre banheiros, né? Unissex, que ficou tão famoso, ou essa febre aí. Uma das justificativas, meus amigos, que eu acho absurda, é que a mulher vem lá e fala, o banheiro da minha casa é unissex. Entra homem, entra mulher. É essa justificativa. Quando eu pergunto, entra ao mesmo tempo? Então é uma sauna. Desculpa, né? Na minha casa aqui entra homem e mulher. Mas não entra junto ali. Não entra um, sai. E lá a gente já teve caso de estupro, gente. Em escola. Ou é adolescente, ou cara de peruca. E entra lá e já estuprou aqui nos Estados Unidos. Isso é óbvio. Ora, faz o banheiro dos homens com H maiúsculo, faz o banheiro das mulheres com M maiúsculo e faz o banheiro que quiser, terceiro, quarto, quinto banheiro. Para cada um entrar nas repartições públicas. E se o cara quiser fazer uma casa assim também, residir, fazer um banheiro desse jeito também, faz. Ninguém nem é pra ele. Mas o cara que é trans, sei lá, ou travesti, alguma coisa assim, não é homem, é mulher, não vou entrar aqui nos detalhes, nos pormenores, mas vamos lá. É assim que eu penso. Sobre o Silvinei, gente, prender, eles estão asfaltando realmente a estrada para ir atrás do bolo, desculpa, do bolo não precisa ir, né? Porque que é isso? Do bolso. Lá. Do Moro, do Bolsonaro, de todos quantos. Vocês viram agora o que o republicano fez, que daqui a pouco a gente vai comentar isso melhor, mas estão caindo 24 horas em cima do Tarcísio de São Paulo. Partido que o elegeu, partido que estava com ele, hoje é uma pouca vergonha. Mas é como, eu acho que foi o Juca Chaves que disse, né? Que a imprensa brasileira ela é muito séria, que ela fala até a verdade quando pagam, entendeu? Então é isso. Então, agora, criticaram também uma fala do Zema. Nós acabamos de falar, eu queria responder justamente isso, Eudes. O Nordeste, contra fato, não há argumento. Repito, tem lá ainda hoje, é voto de cabresto, e está lá também a maior parcela da população pobre do país. Ou alguém discorda disso? São Paulo tem muitos pobres, mas proporcionalmente, temos população de Salvador, do Recife, João Pessoa, Teresina, São Luís, nem se fala, estados paupérrimos, entendeu? Porque sempre houve ali oligarquia da direita, do centro, de esquerda, e que é voto de cabresto, gente. Antigamente, quando eu era criança, trocava-se voto no Nordeste, e muitas cidades do sul de todo o país, por dentadura. Ou dava um par de sapato, quando você votar e me provar aqui, eu te dou outro par de sapato. Isso é notório. E até hoje. E a maioria dos pobres estão nessas regiões, onde dá dá outros 10x da questão de votos por Lula, para a esquerda. Você chega para aí a conversa vai longe. Tá bom? Eu vou passar a palavra para o Ralf, que ele pediu para falar a respeito de um desses temas que eu acabei abordando. É um repique na esquerda, mas rapidamente para a gente poder trocar de tema. Vamos lá, Ralf, para terminar essa... É o seguinte, essa proposta do banheiro trans, é o seguinte, eu sempre tive, eu sou católico, eu tenho minha esposa, tenho minha família, eu sempre tive essa visão também.
Aí uma vez eu estava conversando com uma pessoa trans, eu não vou citar aqui, porque ela não me deu autorização, só por isso, mas se eu pedir, ela até me dá autorização. Ela disse o seguinte: qual banheiro eu uso? Ela perguntou para mim, qual banheiro eu uso? Eu não posso usar aquele, o de homem, porque vão me botar para fora de lá. Na hora que eu vou usar aqui as palavras dela, a hora que eu tirar meu negócio para fora, eu tô vestido de mulher, tô montado, eu tiro o negócio para fora para fazer xixi, vão me tirar do banheiro de mulher. Aí eu vou tentar entrar no banheiro de homem, porque eu tô montada, não vão deixar. Qual banheiro eu utilizo? Me explica. Ela falou, eu quero saber qual banheiro eu posso usar. Porque assim, o índice de pessoas trans com problemas renais, até com câncer na uretra, é gigante, porque passa o dia inteiro se segurando para não usar o banheiro, porque passa vergonha, mas coisa feia, humilhante. Aí a proposta dela e de outras pessoas é esse banheiro trans. É o banheiro ali, construir isso ou possibilitar isso, um banheiro específico, um banheiro trans. A consulta médica, a mesma coisa. Ela falou assim, a gente senta lá, a gente vai passar no urologista, porque ela falou assim, eu tenho um aparelho genital masculino, eu preciso passar no urologista. E eu tô sentado lá, e mesmo que eu não esteja montada de drag, eu fico sentado lá esperando a minha consulta lá, e quando me chamam, todo mundo ri da minha cara, inclusive a atendente. Isso quando o médico não ri da minha cara. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita. Eu não vou entrar em méritos aqui, porque como vocês dizem que eu sou da esquerda moderada, eu não vou dizer. Mas, assim, alguma coisa precisa ser pensada para esse público. Porque esse público não é pequeno, esse público tem problemas gravíssimos de saúde, alguma coisa precisa ser pensada. Aí a gente ficar aqui no discurso raso nosso de direito, é mulher, é homem, H maiúsculo, H minúsculo, M, não é mais isso. As configurações hoje são enormes, inúmeras. Eu estava falando disso ontem, eu não consigo nem entender qual é a configuração hoje. Se é neutro, se é assexuado, se é cis, se é trans, mas não cabe a mim também. Eu me enquadro ali no hétero, no cis, e é isso. É disso que eu tenho que falar. E a questão do banheiro, a questão da saúde dessas pessoas precisa ser levada em consideração de alguma forma. Eu não sei se do jeito que eu penso, ou se do jeito que o Eudes pensa, ou do jeito que o Renato pensa, mas de alguma forma precisa ser vista a saúde pública. É uma questão de saúde pública. Eu vou passar rapidamente para o professor Pilão, na esperança que ele arremate o assunto, até com o que eu estou imaginando. Vamos lá, Pilão. Bom, duas coisas, na verdade, aí. Uma delas é com relação aos banheiros, vamos aos banheiros. Na verdade, ou você faz um terceiro banheiro, ou caso contrário, você está com problema e você está transvestida, você entra no banheiro feminino e vá ao local reservado. Para que é que você tem que urinar no mictório? Você está segurando a urina porque você quer, ou alguém entra com você no lugar reservado do banheiro. Entre no lugar reservado e faça as suas necessidades. Sabe, professor, não deixa entrar no banheiro. Como não deixa entrar? Se ela está transvestida, se ela está transvestida de mulher, não tem por que não deixar ela entrar no banheiro feminino. Isso ela vai entrar. E ela não vai. Que não tem porquê. Professor, você que é hétero pensa que não tem porquê. Agora, vai perguntar para as pessoas que não deixam eles entrarem por que não estão deixando eles entrarem. Você fez a seguinte observação. Ele entra e tira para fora para poder urinar. Pois que ele entre no reservado para urinar. E não tire para fora. A pergunta foi assim, como que eu faço para entrar e tirar para fora para urinar, porque vão me pôr para fora? Às vezes não deixam entrar nem em lugar nenhum. Às vezes, a hora que ele se direciona para aquele banheiro, já não deixam entrar. É claro que... Veja, o que eu vou falar é uma coisa... que seriam 2 pontos. O primeiro ponto já falou, o segundo. E só uma outra observação. Eu sinto muito. Eu tenho amigos que são trans, amigas que são trans, tenho alunos que são trans, alunas que são trans, oriento o trabalho de conclusão de curso deles, não tenho o menor problema com nenhum deles, tá? Mas é uma opção que eles fizeram. Eles fizeram essa opção e existe o ônus e o bônus disso, né? A outra questão é com relação ao que o Zema falou, de criar um consórcio sul-sudeste. Nós temos o consórcio do Nordeste, Eudes. Por que é que nós não podemos ter um consórcio sul-sudeste? As questões que são provenientes dessa região são comuns. Estradas, portos, são comuns. Por que é que não se pode discutir isso no local adequado? E por que é que lá no Nordeste eles não podem discutir as questões comuns deles no consórcio deles? Não tem nada de separatismo disso, não. Mas são só essas duas coisinhas, Eudes. Vamos tocar para diante aí. O professor já falou 99% do que eu achei que fosse falar mesmo, 1% que faltou, só para acrescentar, a gente não está fazendo discussão rasa sobre o tema, nós não estamos banalizando, nós não estamos nos compadecendo com a dor ou com os problemas, e, principalmente, a gente só não defende que o banheiro feminino
e o masculino não existam, não permaneçam. Se virar tudo neutro, como tem gente que defende, ou que você entra onde você quiser, vamos ter problema. Ter o terceiro banheiro, a começar do poder público, prefeitura, grandes estádios, onde tem muita gente, um shopping, coisas assim, é mais fácil. Também não sou a favor de você exigir que cada padaria do Brasil, cada barzinho, cada, de repente, loja de celular do Brasil, o cara tenha que construir 3 banheiros. Aí ele pode fazer um banheiro individualizado e aí ele pode ser unissex, homem, mulheres e tal. É só isso. Não penalizar de novo o empresário. Acho que dessa maneira a gente comunga de uma ideia muito parecida. Próximo tema, Jefferson. Muito bem, Eudes, vamos para o nosso próximo tema. Ministro Luiz Roberto Barroso é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Fachin será o vice. As eleições do STF são protocolares, ou seja, elas são só para inglês ver. Eles assumem, há uma convenção no STF que o mais velho vai assumindo por rodízio. E a posse deve ocorrer em 28 de setembro para o comentário dos colegas. Não é para inglês ver, é para cubano ver, para venezuelano ver, para outras nacionalidades ver. Para o inglês ver já não cabe mais. E eu passo a bola primeiro para o Renato Ferreira falando assim, e aí, Renato, perdeu, mané? Não, ganhou, mané, né? Ele ganhou, foi votado lá, e é protocolar, como o nosso amigo Jefferson já colocou aí na pauta, mas o engraçado é que é protocolar, mas alguém fez questão ali de dar um voto para o Alexandre de Moraes, né? Foi ele mesmo. Hã? Foi ele mesmo. Pois é, mas é engraçado isso aí, o rapaz lá foi eleito pela maioria absoluta, como todos são, o Fachin será o vice, e a posse parece que é até antecipada, né, porque ele tem que tomar posse agora, porque a Rosa Weber completará os seus 75 aninhos e terá que deixar a Suprema Corte do Brasil, nós discutimos tanto aqui, uma Suprema Corte que tem indicações do jeito que são. Eu nunca vi, por exemplo, o Senado barrar nenhum ministro, né, não estou fugindo do assunto aqui não, mas ninguém barra, há votos contrários lá, mas não barram de jeito nenhum, até porque eles estão fazendo legislação em causa própria, né, claro, vou malhar um ministro que vai entrar lá, depois vai julgar, né, então eles pensam direitinho antes de barrarem. E então lá entra advogado, entra rábula, né, são aqueles, como já foi xingado, o pai da Tebet, né, pelo ACM, inclusive. Mas é isso aí, o Barroso entra lá agora, e o próximo eu nem sei, viu, eu queria até, se o professor souber quem será o próximo presidente do STF, mas eu achei curioso esse voto do Alexandre de Moraes, que fizeram piadinha lá mesmo, podia ser unanimidade, não é isso? Sim. Bom, assim, em termos práticos, pouco muda, né? Porque se a gente tivesse um Supremo independente entre os juízes, ou seja, cada um tivesse o seu voto, tivesse divergência, se eles, a cada tema apresentado, colocassem no papel e em suas falas as suas crenças pessoais, as suas convicções constitucionais formalizadas e formadas através do seu estudo, do seu conhecimento, ok, talvez tivesse diferença quem é o presidente e quem não é. Mas o Supremo tem jogado um joguinho de comadre, tanto que a gente sabe o resultado sempre a cada novo tema. A gente sabe o resultado. Ele vai ser ou 11 votos ou 9 votos. Não há outro. Esses 9 ministros que foram colocados pela esquerda, um voto antes, se não declaradamente, se não numa reunião, numa troca de WhatsApp, por circunstâncias políticas que os levam a isso. Só um segundinho, deixa eu só terminar. Circunstâncias políticas que os levam a isso e que nos assusta, porque não era para ter circunstância política em votação de STF. Os temas que chegam lá, mesmo os relacionados à política, não deveriam ter paixões, interferência ou interesses políticos. Mas não é isso que está acontecendo. Então, no fundo, não interfere muito. Fala, Renato.
é um judiciário aparelhado, a gente sabe disso, aqui não estou culpando se é esquerda, se é direita, se é Lula, se é Bolsonaro, qualquer um que entrar lá com esse regimento, né, com essa estrutura de escolher ministro, vai ser sempre assim. Hoje, como você bem falou, a gente sabe, dependendo dos projetos lá, eles vão ser sempre 11 contra 2 votos, melhor, 9 contra 2 votos, né? E outra coisa, a gente já sabe também quem vai ser, é só fazer uma continha aí, ou analisar um pouquinho, já sabe quem vai ser o próximo presidente do STF, se ninguém morrer, se ninguém renunciar, daqui a 10 anos, né? Já sabe também quem vai ser o presidente, então todos, pode haver aí conchavos políticos com esse próximo presidente, que a gente já sabe quem será. Ô Ralf, você como um cara que tem a tua filosofia, o teu viés, no bom sentido, viés de crenças políticas, tal, à esquerda, quando você olha para o STF, independente de qualquer coisa, você não esperava, a expectativa de um cidadão não seria de que houvesse um pouco mais de debate e a fricção das ideias, ou seja, mesmo dentro da esquerda, esse monolito que vota junto, sempre igual, acompanha o relator, esse tipo de coisa, não acaba sendo uma coisa pouco democrática e que nos envergonha como país? Falando disso aí, eu parto do princípio de Charles de Gaulle, né? Esse país não é sério. Bom, começamos por aí, não é isso? Esse país não é sério. Então, esse tipo de coisa, se o Silvio estivesse aqui hoje, o Silvio diria que você está me chamando de Fabianinho. Porque não dá para esperar algo sério de uma instituição que faz as coisas do jeito que faz. Eu não estou falando não só do STF, mas estou dizendo que no Brasil a coisa tende a cair para o lado errado da coisa, né? O Laurentino Gomes, ele tem uma série de livros lá falando sobre a história do Brasil, falando como as coisas se deram, né? Como a coroa portuguesa chegou aqui, em que situação ela chegou aqui, a troco de que ela ficou aqui, né? E que tipo de pessoas vieram de Portugal para cá. Ele fala que ele dá a entender que o nosso país é um país fadado ao fracasso, que a cultura do nosso país ela é corrompida desde a sua criação. Então não dá para esperar nada sério do STF, não dá para esperar nada sério da política, não dá para esperar nada sério de ninguém, né? E aí você tem alguns pontos fora da curva, né? Mas é isso, mas a regra, me parece que a regra no Brasil é a exceção, né? Então o Barroso, ele estava lá tomando o protagonismo desde o Perdeu o Mané para cá, e hoje ele é o presidente do STF, então fica muito claro que são coisas pré-estabelecidas ali. Ele chamou a imprensa para ele em diversas situações ali, e hoje ele é o presidente do STF. O Careca fez a mesma coisa. Se você lembrar, antes dele ser presidente do STF, já estava ali gerando uma polêmica, causando uma coisa ou outra, quando o Temer o indicou e tal, e depois ele veio a ser o presidente. Então, não me espanta, nada mais me espanta nesse país. Professor Pilão, nada mais te espanta nesse país ou a gente ainda fica horrorizado? É triste, mas tem que ficar horrorizado. Não pode considerar normal. Se a gente considerar normal, aí acabou mesmo, né? Pode fechar a casinha e ir embora. Tem que se indignar sim, não pode parar de se indignar. É o Brasil, normal. Tem uma coisa que não é normal. Então a gente não pode não parar de se indignar. Já todos nós sabíamos que seria o Barroso, porque ele era o vice, né? E o vice assume a presidência na sequência. Portanto, o Fachin, né? Que Fachin deve ser o próximo. Tudo indica que seja o Fachin. Esse voto que ele recebeu é o voto que foi dado pelo Barroso. O Barroso demonstra que está a favor do seu vice, dando a ele o voto de presidente. É a forma, é o rito do Supremo, né? O rito foi ótimo, foi todo ele bem feitinho. E além de ter sido ele todo bem feitinho, abriram-se as urnas para poder contar os votos, né? Que coisa, hein? Abriram-se as urnas para poder contar os votos. Não foi eletrônico, não. E pelo menos, quer dizer, eu estou falando também, mas eu não vi a votação, eu vi a apuração quando ela foi olhando os votos lá, eu vi ela manipulando papéis, eu achei que fossem os votos, pode ser que eu esteja enganado, tal, mas vou olhar. Com relação ao Perder o Mané, que o nosso amigo Renato falou que o Perdeu o Mané ganhou, né? O Perdeu o Mané ganhou, mas o Brasil perdeu, né? Esse é um grande problema. Cada vez que a gente vê algumas ações, a gente vê que a gente perde mais e perde mais e perde mais.
eu diria que é triste, mas não pode deixar de se indignar, não. Eu vi uma mensagem chegando aí, vou pedir para o Jefferson ir para a próxima notícia e apurar direito essa informação, para a gente ter um pouco mais de subsídio aqui para falar. Então, próximo tema, Jefferson. Muito bem, Eudes, muito bem, amigos. Governo pressiona Centrão e condiciona cargos ao desmanche da CPI do MST. Relator afirma que CPI termina no próximo mês. Abre aspas, a investigação acabou. Eu não sei, eu entendo a postura. Eles viram assim, acabou, não vai acontecer nada. O governo tem maioria agora, porque o republicano se vendeu. Né? Para isentar os filiados republicanos, não é o republicanos? Republicanos. Tá. Eu assustei aqui que o professor falou alguma coisa e falei, será que eu estou errando o nome do partido? Não, é porque você falou rendeu ou vendeu? Vendeu. Se rendeu. É nítido isso. E o Republicanos faz isso, e aí tem muita gente do Republicanos que vocês podem pesquisar que nos próximos meses vão sair do Republicanos, tal, porque não vão aceitar ficar na base do governo, tal. Isso deve acontecer. Mas, de qualquer maneira, o governo tem maioria dentro da CPI do MST por causa desse movimento vergonhoso aí. Antidemocrático. Não, democrático é. Não, eu não acho antidemocrático. Está na regra do jogo. Você pode mudar de opinião o tempo todo e tal. Principalmente se tem fatos novos. Se você fala assim, peraí, eu apoiei Vamos dizer que em algum momento eu apoiei um determinado político que vira presidente e rouba bastante o país, tem triplex, vamos dizer, né? Uma coisa... Aí em Portugal, você está falando, né? Em Portugal. Hã? Em Portugal, você quer dizer, né? Assim, isso, aqui no Brasil, né? Um presidente que ganha triplex, que ganha sítio e tal. Aí esse presidente vai preso, eu estava apoiando ele, eu falo, não, peraí, eu vi um monte de coisa errada nesse cara, eu vou deixar de apoiar. Ok, seria um fato novo, alguma coisa que... Agora, não, do dia para a noite. Olha, pensando bem, agora nós estamos com o governo, vai ficar feio para os próprios filiados, principalmente para os cargos relacionados ao executivo. Ao legislativo, a gente sabe que, infelizmente, o brasileiro vota e vota muito mal na média e acaba elegendo muito picareta. Tem muita gente séria, mas tem na mesma proporção, ou talvez mais, picaretas. Passando a palavra a respeito dessa movimentação, primeiro para o professor Pilão. Acabou o MST, nós não vamos ter mais nada a respeito disso. Eles são, então, um movimento democrático de ocupação legalizada a partir de agora. Professor? Parece até que eles vão colocar um D na sigla, né? O MST vai ser MD, né? Movimento Democrático dos Sem Terra, né? É um absurdo. Não é? Veja, as coisas que estão acontecendo no Brasil são realmente de tirar o fôlego de qualquer um, né? Com relação à entrada aí de ser democrático ou não ser democrático, a democracia ela é relativa, diz o Lula, né? A partir do momento que você destina 2 ministérios e libera 10 bilhões para emendas secretas do Congresso, você passa a ter uma outra democracia. Por isso que ele diz que ela é relativa, porque ele mexe com ela do jeito que ele desejar, porque ele tem nas mãos poder suficiente para isso. Só lembrando que ele deu uma declaração, Eudes, e essa vou te contar, essa é de perder o fôlego realmente. Ele disse que está analisando a hipótese de criar mais 2 pastas, mais 2 ministérios, que é para acomodar perfeitamente todos os amigos. Quer dizer, de 23 do governo anterior, a gente passa a 37 nesse, e ele está falando de mais 2. Vamos abrir mais 2 ministérios, que assim a gente consegue acomodar melhor os amigos. É muito triste de ouvir, né? E é com o que a gente tem que conviver. O Lira ter entrado e tirado a convocação do ministro é muito, né? Não dá, acabar. Veja, eu acho que ele devia fechar. Eu acho que todos os que estão lá falam assim, não, vamos embora então, porque não é para ter, a gente sai e vai embora. Fecha a lojinha e vai para casa.
Mas foi isso que aconteceu, nitidamente. Depois da desconvocação, porque a gente já tem descondenado, agora a gente tem desconvocado. E depois da desconvocação, você via no semblante um pouco de tristeza, mas o que eu mais percebi foi um ar de, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Para que nós estamos aqui? Perdeu o Mané. Sabe aquela cara do Mané que eu vi, perdeu? Essa cara que eu vi na cara dos deputados. Então, vambora. E foi esvaziando. Como eu falei, eu estava acompanhando, foi esvaziando. O próprio, o que seria a oposição, né, a direita, foi indo embora. Porque, gente, nós vamos ficar fazendo o que aqui? Vamos arrumar outra frente de resistência, porque aqui perdeu o Mané. Ralf. Viu, Eudes? Um complementozinho. Na verdade, os deputados que estavam ficaram sabendo que saiu porque os repórteres avisaram eles. Sim. Os repórteres avisaram que ele saiu. E essa era a única CPI que estava correndo com pesos relativamente iguais, né? E agora deixou de ter. Ou seja, tem 3 CPIs que podia parar, nós estamos gastando dinheiro à toa. Não, agora acho que tem que parar tudo mesmo e segue o barco. Acho que dificilmente é reversível o equilíbrio democrático, mesmo dentro do Congresso. Parafraseando uma frase interpretada com pimenta pela esquerda, agora já passou o boi. Agora vai a boiada, né? Ralf, você acha que... Eu não vou nem entrar no mérito MST ou não, tal, mas você acha que para o Partido Republicanos essa movimentação constrói a história ou destrói a história dos seus integrantes, do próprio partido, inclusive da Igreja Universal, que está diretamente ligada ao partido e que tomou porrada para tudo quanto é lado ontem por causa disso? Eu acho que, na verdade, essa movimentação constrói mais do mesmo, né? Eu não sei, é o que eu acabei de falar ali na minha outra fala, a gente não se espanta, né? A gente se indigna, sim, como disse o professor, mas não se espanta mais. O Partido Republicano é um partido que compôs os governos desde que foi criado. Ele sempre compôs os governos federais. Sempre. A Igreja Universal, ela vai para onde o governo está. Né? Então, eu não vejo... É errado. Eu não concordo com essa forma. Mas aí, a gente vai entrar numa discussão um pouco maior, que é o sistema político. A forma como ele é feito hoje, como a política é feita hoje, ela exige que as pessoas se amarrem aos pré-candidatos, aos candidatos, exige que os candidatos se amarrem aos empresários para conseguir ser eleito e, dessa forma, se manter no poder. É isso que precisa mudar. Enquanto isso não mudar, vai continuar acontecendo essas coisas. Você vai continuar... Qual presidente, desde que foi criado... Vamos falar só do processo democrático para cá, das diretas para cá. Qual presidente não condicionou votação a cargo ou emenda parlamentar? Nenhum. Todos, inclusive o Bolsonaro. Nenhum deixou de fazer isso. Todos eles fizeram da mesma forma. Então, infelizmente, é mais do mesmo enquanto o sistema político for esse. É que eu acho que tem um mínimo, mínimo de decência, que até quem está no governo tem que ter. Por exemplo, eu que sou de direita, eu nunca vi o Bolsonaro tentando chamar para conversar o PT, o PCdoB, o PCB, o PSOL. Tem um limite para isso. O que é muito nítido é que para o governo Lula não tem limite. Amanhã ou depois, se o Valdemar da Costa Neto tentar sentar para conversar, eles conversam, criam mais 5 ministérios e deixam o Bolsonaro no Prona. Entendeu? Mas é isso. A esquerda não tem limite. O partido nazi-fascista brasileiro, que não existe, se existisse, o Lula chamava para conversar, falava assim, mantém a sigla, não fica falando o nome, mas está aqui um ministério para você. Acho que este limite filosófico mesmo não poderia ser desrespeitado pelo próprio governo. Mas, rapidamente, você, antes de eu passar para o Renato. Não existe isso, viu, Wilson? Não existe. Mas deveria. Não existe filosofia.
O Republicanos foi criado por conveniência, o PSD, o MDB age por conveniência desde sempre. Não existe. Sim. Eu concordo com você, mas não existe. Pilão, rapidamente para eu passar para o Renato. Sim, a única coisa que eu queria dizer é que o que a gente chama de emenda secreta não tem nada de errado, né? É tudo legal. Então, foi distribuído? Foi. Agora foi distribuído também? Também foi. Mas eu acho que os momentos são tristes, né? Você distribui por causa disso, em função disso. Ou seja, eu preciso que acabe a CPI, eu distribuo. Porque distribuir ele vai ter que distribuir mesmo, tá no orçamento. A cara de pau, né? A cara de pau. A emenda secreta, só um adendo, a emenda secreta, na origem, ela não tem nada de ilegal. Lá na origem. Nada. Tem que fiscalizar aonde ela chega. É isso aí. A gente tem aí, por exemplo, saiu semana passada no Estadão, Carapicuíba é a campeão das emendas PIX. Não tem problema nenhum, mas tem que fiscalizar Carapicuíba. Por quê? Onde há fumaça, infelizmente, normalmente há fogo. Então, peraí, por que chegou tanta emenda? Quem que está executando essas obras? Como é que isso está andando? Acho que é uma coisa a se observar. Estou falando do caso de Carapicuíba, que é da nossa região aí, e a gente tem que ficar antenado com isso. Ô Renato Ferreira, vou jogar para você um item específico, que é a Igreja Universal. Acho que a gente tem que separar a liderança dos fiéis. Nada contra os fiéis, nenhum tipo de crítica a quem frequenta nenhum tipo de igreja, mas a cabeça da Igreja Universal, que foi tão crítica, que se mostrou tão pró-Bolsonaro, fez campanha, se vendeu por pouco, né? Se vendeu por pouco, se você disse não, né? Deve ter entrado aí caminhões e carretas de dinheiro nesse caso absurdo aí do republicano, né? O Tarcísio, acho que por coerência política, ele não tem clima para continuar no Republicanos. Veja que ele podia ter sido candidato pelo PL, mas houve ali as alianças políticas da direita entre os republicanos. Que o republicano, por ser um partido de direita, de líderes religiosos, a gente acha que ele é de direita, mas que nada. Então agora se vendeu claramente, não tem como explicar isso aí. Nós apoiamos o Tarcísio até agora, vamos bater nele agora, entendeu? Um jeito que ele expulsar do partido, porque nós estamos com o governo Lula e já tem até os indicados para ser ministros. Só voltando um pouquinho lá, a perseguição política existe no país. E aí vira a imprensa chapa branca e o judiciário aparelhado, porque não pode fazer o que o fazendeiro fez lá, ameaçar Lula, como o jogador de vôlei também, lá caçado, o fazendeiro foi preso porque ele cometeu um crime, é um babaca, deve ter dinheiro, mas é um babaca, mas a gente lembra, a não ser aqueles que acham que a facada do Bolsonaro foi fake. Houve a facada, houve toda a imprensa em cima, houve todo o judiciário em cima, para realmente, o cara foi preso tentando falar que ele é louco. E os advogados que o defenderam? Né? Com todas aquelas informações bombásticas lá. Então, o Brasil está caminhando e nós já estamos praticamente numa ditadura, gente. É uma ditadura. Quem negar isso é um absurdo. É uma ditadura disfarçada de democracia. Renato, a nossa voz da consciência aqui, o Jefferson, ele está dizendo aqui que o Tarcísio hoje decide se fica no Republicanos, né? Eles vão conversar sobre isso. Eu acho que ele vai levar uma turma com ele. Coerência política, mas vamos esperar. Eu não sei se você falou assim, não tem clima para ele ficar no Republicanos. Eu não sei, não. Ele votou certinho lá, né? Em vistas do governo, lá, ele votou certinho na reforma tributária, levou bem. Mas se ele ficar no Republicanos, politicamente ele tá morto, né? Eu acho que o Republicanos é muito menor que o Tarcísio hoje. Acho que o partido onde ele está é apenas um detalhe. E outra coisa, nós estamos falando só do Republicanos, mas tem o PP também, né? É o PP do Ciro Nogueira, pelo amor de Deus. Ciro Nogueira, não preciso falar mais nada. Senhores, eu com muita tristeza, só não mais tristeza do que eu tenho ao comentar a política do Brasil, eu informo que nós já estamos na reta final, minutos finais do nosso programa, e eu queria, para as considerações finais, deixar aqui um questionamento para breve comentário e, na sequência, já a despedida individual de cada um. Vocês... analisando tudo o que está acontecendo,
e sem dramatizar, sem exagerar, sem fazer muito malabarismo, até emocional, que às vezes a gente faz no nosso comentário, a gente usa um pouco a emoção, mas sendo mais pragmático. Falando do governo, do que o governo tem feito e de uma eleição que já começou para 2026, já começou a corrida eleitoral. Independente se vai ser a Michele, o Tarcísio, o próprio Bolsonaro, por alguma reviravolta que eu não acredito que tenha, o Nicolas Ferreira, não importa. Alguém vai ser antagonista do Lula nas próximas eleições. Vocês acham que o governo vai bem? Lula caminha a passos largos para uma consolidação e possível reeleição? Eu estou falando de governo, não estou falando de política, hein? Os passos do governo. Agora vai vir o PAC, né, o novo PAC, vai despejar dinheiro, a conta fecha. O que vocês acham? Eu vou começar pelo Ralf. Ralf, em breves palavras e já com a sua despedida. Tá. Eu acredito que o governo está indo ali numa linha que deve se caminhar para manter o governo, mas precisamos lembrar, porque eu estou dizendo aqui para ficar registrado, né, para a gente cobrar lá na frente, que o Lula disse que não vem candidato à reeleição. Então, na verdade, dentro da esquerda e da centro-esquerda ali, dentro do governo, se fala em outros nomes, né, já estão tentando adivinhar qual será o próximo nome, se Flávio Dino, se Geraldo Alckmin, se Simone Tebet, mas não se fala hoje, como você disse, a passos largos para a reeleição, não se fala de Lula, não. A gente sempre cita ali, sempre ouve, né, entre os interlocutores ali, outros nomes. Então, e eu acho que é o caminho que deve acontecer aí, é o governo trabalhar para que eleja o seu sucessor. Não acredito na reeleição do Lula. E já deixo aqui a minha despedida, minha família, meus amigos que durante a semana comentam aí as nossas falas aí, assistem, têm dado audiência, obrigado aí a todos. E, de novo, que boa semana, bom fim de semana para todos os meus amigos aí, o Renato, o Eudes, o professor Pilão, o Silvio lá, nosso grande patriota, sobrinho do tio Sam. Que Deus abençoe a todos aí. Muito bem. Diferente, muito diferente do que o Ralf acha. Eu acho que o Lula é muito maior do que toda a esquerda e, infelizmente, isso para a própria esquerda, assim como eu acho que o Bolsonaro é muito maior do que a direita. Isso não é bom para o país. Renato Ferreira, e o Lula vem para a reeleição e está fazendo o caminho certo, independente se a gente gosta ou não gosta. Está jogando o jogo certo para caminhar a passos largos para uma reeleição? Não, eu não acho, não. Eu não acho que ele vai ser reeleito. E para fazer sucessor também é muito difícil, porque não vejo. Eu sou mais aí da direita, centro-direita, mas eu não vejo um nome aí para o Lula indicar. Ele eu acho que não vai, porque é o seguinte, está caminhando um governo aí muito ditatorial, né? Então, essa linha, o brasileiro não aceita isso, em algum momento vai estourar, o povão vai voltar para a rua, com camisas amarelas, inclusive, assim. Então, eu acho que ele não tem nome realmente, ele não fez esse sucessor, né? A único poste que ele elegeu, se deu muito mal lá no governo, foi a Dilma. E veja que agora aqui em São Paulo também, né? O PT, que é forte em São Paulo, não teve candidato. Vai falar que foi um acordo com o Boulos. Não é acordo, só que os acordos, inclusive com o PT, eles não se cumprem. É porque não tinha outro nome para apoiar, não terá um nome forte fora o Lula, que como você mesmo disse, o Lula é muito forte dentro do PT, mas só ele. E as circunstâncias, né? Não vou aqui citar nada, mas as circunstâncias que envolvendo o Lula dificulta muito aí o nome dele para ser reeleito. Muito obrigado e até semana que vem com o novo X da questão. Professor Pilão, eu e você teremos quase nenhum tempo. Então eu falo muito rapidamente. A próxima eleição Lula é candidato, está reeleito mais 4 anos. A menos que aconteça alguma catástrofe. Fora isso, ele está fazendo direitinho, está seguindo a cartilha que tem que ser seguida. Está distribuindo dinheiro, está fazendo com que apareçam todas as coisas que ele faz, inclusive as que ele não faz. Por exemplo, só esse exemplo e eu paro, Eudes. Ele está dizendo que tem 1 bilhão para o PAC. Desse 1 bilhão, 600 milhões são da Petrobras, não são dele. Mas ele já divulgou, então todo mundo já sabe que ele vai gastar 1 bilhão no PAC até o final do mandato. Ou seja, ele sabe falar, ele sabe fazer marketing e será reeleito.
infelizmente, eu tenho a mesma percepção que o professor Pilão. Vamos lá, não vou estender muito. Senhores, muito obrigado mais uma vez pela companhia, pelo bate-papo, pelo espaço democrático. A gente finaliza por aqui o nosso programa. Obrigado a vocês que acompanharam o nosso X da Questão. Estaremos de volta na próxima semana. Valeu!